Na semana passada eu tinha começado essa leitura e na segunda eu terminei o livro Os Imortalistas da Chloe Benjamin. É sobre aquela família de irmãos, né, os irmãos Gold, que em 1969 eles descobrem que tem uma vidente em Nova York que consegue dizer a data de morte das pessoas. E aí eles são super novinhos, né? Eles são 4 crianças. Eles vão até essa vidente e cada um recebe a sua data de morte. E aí, tipo, o livro é sobre como essas crianças vão viver as suas vidas baseadas naquela data final. O primeiro capítulo, que é um prólogo, é pela visão da Varia, ou Varia, V-A-R-Y-A. Varia a pronúncia. Varia a pronúncia. Os outros capítulos, eles são por partes. São 4 partes e cada uma dessas partes é por um irmão. E tem a data de quando as coisas acontecem. O ano inicial e final daquela parte. Ou seja, a narração vai acompanhar aqueles anos ali. É um livro interessante, assim, eu gostei da história. Achei legal. Tem uns negócios ali que eu acho meio assim. Desses 4 irmãos, meio que 2 ficam com aquela data muito presente na cabeça deles. E aí eles vivem suas vidas conforme aquilo acontece. E 2 desses irmãos não se importam muito, mas ainda assim eles lembram que essa data existe. O ponto principal do livro é que, tipo, as pessoas elas estão vivendo as suas vidas ali, mas até que ponto as escolhas deles farão com que a morte deles realmente aconteça, né? Tipo assim, aquilo já está definido no destino deles? Aquela data é realmente quando a morte vai acontecer? Ou, tipo, tudo que você faz na sua vida está te levando àquela data? Tem uma questão muito interessante de alguns personagens ali que eles vivem suas vidas assim, como eles querem, sabendo que aquilo vai acontecer, e tem outros que não acreditam tanto que aquilo realmente vai acontecer. Aqui atrás diz o negócio, tipo, na sinopse diz: Imortalistas explora a linha tênue entre destino e escolha, realidade e ilusão. Este mundo e o próximo. Este mundo e o próximo é meio viagem. É meio viagem. Mas a coisa entre destino e escolha, realidade e ilusão, é uma coisa bem interessante, assim. Os 2 primeiros irmãos, eles fazem as suas escolhas, e essa data, ela chega até eles de alguma maneira. Eu não sei se é spoiler eu falar se ela é real ou não. Eu vou deixar em aberto. Vocês imaginarem o que vocês quiserem imaginar. Vou fazer assim, ó, vou falar uma coisa e tentar deixar em aberto. Não vou dizer qual é irmão. Uma dessas pessoas, quando ela percebe que tá chegando a data da possível morte dela, ela começa a meio que enlouquecer, assim, pensando em outras coisas que aconteceram no livro. E aí ela toma a decisão de acabar com a própria vida. E aí tem aquele negócio. O que fez ela acabar com a própria vida? Foi aquela previsão que ela recebeu? Ou então isso já estava definido desde o início? Entende? Porque, tipo assim, ó, você morrer por um acidente, você morrer porque alguém te matou, e etc., é uma coisa. Mas a partir do momento que você se mata, sabendo da data da sua morte, aquela escolha foi realmente sua? Tanto que chega um ponto do livro em que acontece uma investigação ali pra saber se a morte dessa pessoa realmente foi suicídio ou se foi um assassinato. Mas, tipo assim, todas as provas levam a crer que foi um suicídio. Mas quem tá fazendo essa investigação quer encontrar um culpado para isso. Só que não tem um culpado. Assim, não tem um culpado diretamente. Você poderia culpar a vidente que deu essa previsão pra pessoa, que fez ela ficar pensando nessa data o tempo inteiro, até acontecer, né, o suicídio. Mas, tipo, como que você vai colocar uma legislação em cima disso? Apesar de que, quando eu tava lendo esse livro, principalmente nesse trecho dessa investigação, eu tava lembrando daquele caso, acho que tem aqui no Brasil, que era tipo um casal que a namorada ficava incentivando o cara a se matar, a falar que ele não valia nada e etc. E aí chegou o fatídico dia em que ele realmente fez isso. E aí teve um processo em cima dela por causa desse incentivo que ela teve pra ele realizar o ato. Eu lembro que isso aconteceu, tá? Se vocês pesquisarem, dá pra ver esse caso aí mais específico. Mas ainda assim, né? Você tem um incentivo provado. Você tem, assim, mensagens dela falando pra ele cometer. Nesse livro não tem isso, né? E também, tipo, as leis, né, do Brasil e leis dos Estados Unidos, elas são diferentes em vários quesitos. Enfim, o plot principal, né? O principal não é isso. O principal é essa coisa dessa data influenciar o futuro desses personagens,
na verdade, influenciar a vida deles, né? Tem uns ali que recebem as datas, assim, quando ainda estão bem jovens. Tem uns ali que recebem essa data sabendo que eles vão morrer quando eles forem mais velhos. Tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, uma discussão de que a família principal, né, a família protagonista, ela é judia. E aí um dos personagens que surge mais pra frente, ele é indiano, ele não tem uma religião, né? E aí eu achei interessante que tem um negócio que assim, ó, essa família judia, ela pensa assim, né, nos próprios problemas que aconteceram dentro da família, problemas financeiros, problemas com morte de personagens, etc. E aí tem um negócio de que eles ficam muito como se os problemas deles fossem muito maiores do que os problemas de outras pessoas. E aí chega um momento em que esse cara aparece, que ele de alguma maneira também faz parte da família, que ele diz que aquela família tá sempre achando que eles são os únicos que têm problemas no mundo, que eles estão sempre não pedindo que sintam pena, mas que tem sempre aquele negócio de que o meu problema é muito pior do que o seu. E aí tem uma discussão que entra ali em relação à guerra do Vietnã e etc. Que aí isso traz uma discussão sobre o único país que estava apoiando os Estados Unidos ser Israel. E aí ele fala como o preconceito que ele, enquanto uma pessoa indiana, sofre nos Estados Unidos vai ser sempre muito diferente do preconceito que os judeus vão sofrer nos Estados Unidos. Isso eu achei muito interessante, tá? Isso eu achei muito interessante. Infelizmente, essa é uma parte muito mínima do livro. É uma discussão que dura, assim, algumas páginas e simplesmente ela não existe depois. Mas quando surgiu isso, foi, tipo, uma daquelas partes que eu parei e pensei, nossa, tipo, nunca tinha pensado nisso. Porque tem um negócio de que alguns personagens, eles têm um... Eu não gosto de falar vitimismo, porque vitimismo é como se uma coisa não fosse importante, né? Como se, tipo, o problema da pessoa, a situação que ela vive não fosse válida. E o livro ele trata isso de que, tipo, eles sempre estão nessa coisa de achar que o problema deles é pior do que os outros. E, tipo, no livro, não é muito, não. Assim, né? Aquela família, tá, gente? Não estou falando, né, todos os judeus. Não, é aquela família específica. Esse livro, ele é considerado um romance histórico. O tempo vai se passando, né? O livro, ele se passa entre 69 e 2006. A história vai acontecendo e tem momentos históricos dentro da narrativa. Tipo, em 69 tem a Revolução de Stonewall, nos anos 80, 90 tem a epidemia do HIV. Quando chega mais perto, né, dos anos 90, anos 2000, tem a Guerra do Vietnã. Então, assim, tem sempre alguns momentos históricos que estão ali pra te dar um pouquinho de contexto do que tá acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Esses momentos históricos, eles vão estar ligados um pouco com cada um dos personagens. Como eu disse, o livro ele é dividido em 4 partes. Elas não são exatamente do mesmo tamanho, cada uma delas, tá? Não são. E tem algumas partes e algumas vidas de personagens que são mais interessantes do que os outros. Não vou dizer pra vocês que, tipo assim, a vida de todos eles é interessante, porque não é. Tipo, é uma chatice. Assim, meu Deus, que... Tem uns ali que, tipo, o primeiro capítulo é pela vida do Simon, né? Que é o caçula desses irmãos. Que ele se muda pra São Francisco, ele vive a vida dele ali. Isso tá na sinopse, tá? Não é spoiler. Ele se muda pra São Francisco, junto com a irmã, a segunda mais nova, que é a Clara. Eles vivem um tempo ali, até que depois vai pro ponto de vista da Clara, que ela se muda pra algumas cidades pra fazer o show de mágica dela, e onde ela conhece um que vai ser o namorado dela. Aí o terceiro capítulo é sobre o ponto de vista do Daniel, que é um médico do exército. Isso eu achei legal. É um médico do exército que acaba tendo problemas no exército porque ele estava reprovando muitos candidatos, porque eles não eram aptos a ir pra guerra. E assim, ele estava reprovando por motivos de verdade, né? Porque essas pessoas não estavam aptas a ir pra guerra. O que é muito engraçado, né? Tem até um personagem que fala assim, como isso é irônico, né? Você está aprovando pessoas saudáveis para ir para a guerra. Última parte que é pela perspectiva da Varya, ou da Varia, que é uma cientista que faz pesquisas sobre longevidade. Todos esses personagens, eles são muito diferentes entre si. Eles têm vidas muito diferentes também. E aí eu vou dizer pra vocês que assim, ó, a do Simon talvez seja mais interessante pra mim. A da Clara é um pouquinho. A do Daniel... Daniel. Daniel. Negócio que fala, Daniel luta para se manter seguro como um médico do exército após o 11 de setembro. O 11 de setembro nem é citado direito no livro, gente. Tipo assim... Cara, se é falado do 11 de setembro uma vez no livro, é isso, e olhe lá. E, tipo, estabilidade disso não existe. Ah, se bem que eu... Tá. E aí a parte sobre a Varya é interessante. É interessante. Tem um plot twist ali
Eu achei forçado. Tem um plot twist ali que eu li, tipo, sério isso? Não, né? Enfim, gente, eu acho que, tipo, a ideia do livro é muito interessante, mas eu acho que eu não gosto muito do desenvolvimento dele. Quer dizer, eu gosto de partes do desenvolvimento dele. Quando você lê aqui, ó, se você soubesse a data de sua morte, como seria a sua vida, é uma coisa muito interessante de se pensar. Até trouxe essa discussão na live de sexta-feira, né? Tipo, você gostaria de saber quando é a data de sua morte? E aí teve gente no chat que falou, tipo assim, eu acho que eu não gostaria de saber a data, mas talvez eu gostaria de saber como, porque talvez você teria como evitar. Mas aí o livro, ele traz essa questão de destino. A pessoa deu aquela data e esses irmãos, eles acreditam que essa data vai acontecer. Alguns acreditam mais do que outros, mas ainda assim, eles acreditam nisso. Então, tipo assim, se aquela data realmente vai acontecer, a sua vida seria da mesma maneira? Se você não soubesse da data da sua morte, você morreria naquele dia que foi te dito anteriormente? E isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando tava lendo esse livro, quando a pessoa se suicida. Se ela soubesse que ela ia morrer naquele dia, ela teria se matado? Acho que tem aquela parada de profecia autorrealizada, tipo, sei que vou morrer afogada e nunca entro na água, não aprendo a nadar, caio na água e morro. E eu acho que também é um pouco disso também, Vitória, profecia autorrealizada. A questão é que esses personagens, eles estão com aquilo na cabeça por muito tempo. Porra, tipo, eles receberam essa profecia quando eles eram crianças, assim. Acho que o mais velho tinha, sei lá, 14 anos. E aí o livro acompanha até, sei lá, a vida adulta da mais velha. Quando a pessoa mais velha tem, sei lá, uns 50, 60 anos. Eu acho que eu gostei do livro. Eu acho que eu tenho problemas com algumas partes dele, mas eu acho que eu gosto dele no geral. Eu tava relendo aqui a sinopse e eu acho muito engraçado como. Eu não percebi isso só nesse livro, já percebi em outros. Como a sinopse te vende uma coisa, mas ela te vende de uma forma exagerada. A parte do Simon e da Clara, tá tudo bem. A do Daniel, né? Luta para se manter seguro como um médico do exército após o 11 de setembro. Isso não tem no livro, tá? Ele não luta para se manter seguro como um médico do exército. Isso não existe no livro, é mentira. Varai, amante dos livros, se dedica a pesquisas sobre longevidade, nas quais ela testa os limites entre ciência e imortalidade. Ela não testa os limites entre ciência e imortalidade. É exagerado, porque não é isso que acontece no livro. Tipo assim, elas têm as pesquisas sobre longevidade, mas ela não tá fazendo isso, tipo, meu Deus, ela tá tentando fazer todo mundo virar imortal. Não é isso que isso acontece, cara. Romance notavelmente ambicioso e profundo. Em partes, em partes. Uma brilhante história de amor familiar. Brilhante é exagerado. Os Imortalistas exploram a linha tênue entre destino e escolha, realidade e ilusão. Isso eu acho que é real. Destino e escolha para todos eles, realidade e ilusão muito mais para Clara. Este mundo e o próximo, não. Nossa, se tem uma coisa que esse livro não trata é entre este mundo e o próximo. Para. Prova emocionante do poder da literatura, da essência da fé e da força implacável dos laços familiares. Dito tudo isso, eu gostei do livro. Eu acho, assim, que eu vou dar uma nota, sei lá. É que ainda não parei pra pensar na nota dele, mas acho que um 3,5. Bom entretenimento, vai. É um bom entretenimento. Ele tem problemas, mas ele tem partes boas também. Ele foi divertidinho de ler. Não quis jogar ele na parede quando terminei a leitura. Acho que isso é um 3,5, vai.